Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos começar o estudo da Lei Orgânica aqui do município de Padre Paraíso, do estado de Minas Gerais. A Lei Orgânica, que é um conteúdo previsto no edital do concurso, que, claro, vai ser objeto de questões na sua prova. Pessoal, Lei Orgânica Municipal é a lei que organiza o município. Todo município do Brasil tem a sua própria lei orgânica. Assim como a União tem a Constituição Federal, assim como cada estado, como o estado de Minas Gerais, possui a sua Constituição Estadual, cada município tem a sua lei orgânica, que é a lei que trata das principais regras de funcionamento dos poderes e órgãos do município, trazendo também direitos para os cidadãos e para os servidores, como vocês, que vão passar nesse concurso e se tornarão servidores do município de Padre Paraíso. Como é que vai funcionar o nosso estudo neste curso? Fazendo o curso, tu tem acesso à apostila em PDF que eu elaborei, uma apostila esquematizada, mostrando com alguns quadros, alguns mapas mentais, as principais regras cobradas em prova de concurso. Essa apostila, tu vai acessar ela nos materiais do curso e vai utilizar ela para acompanhar as videoaulas. Nas videoaulas, como nesta primeira, eu vou mostrando para vocês a lei. Nós vamos passar praticamente por todos os artigos. Um ou outro menos importante eu não vou comentar, mas eu vou explicar para vocês sobre do que se trata aquela parte da lei orgânica. E aí eu vou mostrando a lei para vocês e no final eu vou preparar questões simuladas no estilo da banca, tentando adivinhar como que esse conteúdo vai ser cobrado na prova do concurso. Assistindo às nossas aulas, relendo esta apostila algumas vezes e fazendo as questões, você vai estar preparado ou preparada para acertar as questões na prova. Essa é a nossa metodologia de estudo. Eu já dei aulas para cursos preparatórios de concursos para mais de 200 municípios do Brasil. E nos nossos cursos preparatórios, essa metodologia tem dado um excelente resultado, com muitos alunos gabaritando a prova e conseguindo conquistar o cargo desejado. E não vai ser diferente com vocês aqui em Padre Paraíso. Aqui também vamos conseguir essa vaga, vocês vão passar nesse concurso. Pessoal, existe um preâmbulo que os vereadores de Padre Paraíso, ao promulgar a lei orgânica, escreveram. Nós, representantes do povo do município, em Assembleia Constituinte, invocando a proteção de Deus, votamos e promulgamos esta lei orgânica. Isso aqui nunca cai em prova, não se preocupa com isso. Organização municipal. Esse é o primeiro título da lei orgânica, apresentando a organização do município. E aí nós já temos umas informações importantes sobre o município de Padre Paraíso no artigo 1º da lei, que diz que o município de Padre Paraíso é uma pessoa jurídica de direito público e interno. O que significa isso? Ser uma pessoa de direito público interno. Bom, as pessoas jurídicas podem ser de direito público ou de direito privado. As pessoas de direito público são municípios, estados, a União, autarquias, são pessoas de direito público. E sendo uma pessoa de direito público, ela vai ter alguns privilégios que as pessoas de direito privado não possuem. Já a pessoa jurídica de direito privado são as empresas em geral. Mas também existem entes públicos que são regidos como pessoa jurídica de direito privado. São as empresas públicas e as sociedades de economia mista, por exemplo, que não vão ter os privilégios que as pessoas de direito público possuem. Dentre outros, uma pessoa de direito público possui imunidade de impostos. O município de Padre Paraíso, por ser uma pessoa de direito público, não paga imposto. Pessoal, pessoa de direito público interno e não externo. Uma pessoa de direito público externo seria uma organização internacional, por exemplo. Então a gente tem que cuidar na prova, porque se eles afirmarem que o município de Padre Paraíso é uma pessoa jurídica de direito privado ou de direito público externo, está errado. Só vai estar certo se disser
que o município é uma pessoa de direito público ou de direito público interno. E o município tem a sua autonomia política, administrativa e financeira. O que é essa autonomia? Existe no município uma prefeitura. O povo de Padre Paraíso elege prefeito, vice-prefeito, vereadores, e essa prefeitura tem autonomia para administrar o município, tomando as decisões políticas, administrativas e financeiras, de forma autônoma, independente do Estado de Minas Gerais, independente da União do Brasil. Muito bem. E o município de Padre Paraíso, é claro, como não poderia deixar de ser, é regido por esta lei orgânica que nós vamos estudar. Bom, o artigo 2º apresenta os poderes do município, que são independentes e harmônicos entre si. São 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores de Padre Paraíso, ou Câmara Municipal, como você preferir chamar, e o poder executivo, que é a prefeitura. Só tem 2 poderes no município. E tem que ter cuidado na hora da prova, porque a banca vai tentar te confundir, dizendo que tem 3 poderes no município. E você não vai cair nessa. Por quê? Porque quem é que tem 3 poderes? A União e o Estado de Minas Gerais. Em âmbito federal e em âmbito estadual, são 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Nos municípios não existe o poder judiciário. O poder judiciário ou ele é da justiça estadual ou é da justiça federal. Não existe justiça municipal. Nos municípios são apenas 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, o executivo, que é a prefeitura. Muita atenção na hora da prova. A banca faz pegadinhas com isso, porque ela sabe que vocês já estudaram alguma vez a Constituição Federal, e lá na Constituição Federal, falando da União, nós temos 3 poderes. Na Constituição Estadual de Minas Gerais também nós vamos encontrar 3 poderes ao falar do Estado. Agora, quando se fala no município, em todo e qualquer município, existem apenas 2 poderes, que são legislativo e executivo. Símbolos do município, a bandeira e o hino, são esses símbolos aqui listados, portanto. Nada muito específico, todo município tem a sua bandeira e o seu hino. Bens do município são todas coisas móveis e imóveis que a qualquer título pertençam ao município, assim como direitos e ações. E a sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade. A sede que tem o nome de Padre Paraíso. Perfeito. Pessoal, dessa primeira página aqui da nossa apostila, o que eu acho mais importante para fins de prova está nos 2 primeiros artigos. A questão do município ser uma pessoa jurídica de direito público interno e o fato de existirem 2 poderes. Provavelmente, se a banca for formular alguma questão na nossa prova sobre essa primeira parte da lei orgânica, será uma dessas 2 perguntas. Bom, avançamos agora para estudar a divisão administrativa do município. O município, ele pode dividir-se internamente em distritos, porque aí tem a parte principal do município, a área central do município, a sede do município, onde fica a prefeitura, a câmara e tudo mais, e pode ter localidades afastadas dentro do território do município, povoados, que nós vamos chamar de distritos. Para criar, organizar, suprimir, fundir, juntar 2 distritos para formar um novo, sempre é necessário 2 coisas: lei e consulta plebiscitária. Lei tem que ser aprovado pelos vereadores. E a consulta plebiscitária, se faz um plebiscito, se pergunta ao povo interessado se eles concordam ou não com a mudança daquele distrito. Então o município pode criar novos distritos, juntar os que já existem, suprimir, deixar de existir distritos. Tudo isso sempre passando por lei e por plebiscito, ouvindo a população. Bom, o distrito tem nome da sede, cuja categoria será de vila. Os distritos são vilas do município, portanto, e cada distrito vai ter um nome, né, da sede onde ele está situado dentro do município. E o que eles perguntam em prova, já vi mais de uma vez ser cobrado, são os requisitos para a criação de um distrito. O que eu preciso para criar um novo distrito? Vamos imaginar que numa localidade aqui do município de Padre Paraíso, existe, numa localidade afastada,
uma população que quer ter um pouco mais de autonomia, de organização perante o município, e eles querem criar um distrito. O que eu preciso para saber se eu posso criar ou não esse distrito nessa localidade? Primeiro, eu preciso ver se a população, eleitorado e arrecadação deste distrito corresponde a 1/5 do que é exigido para criar município. Pessoal, esta lei orgânica não fala o que é necessário para criar um município. Então, a gente não precisa, para a nossa prova, saber essa informação. O que a gente precisa saber para a prova é que, para criar um distrito, eu preciso ter 1/5 da população, eleitorado e arrecadação de tributos necessária para criar um município. Então, 1/5 do que é necessário para um município é o que eu preciso para criar um distrito. Esse é o primeiro critério. Além disso, nessa localidade, tem mais esses requisitos que devem ser observados. Tem que existir na localidade, no mínimo, 50 moradias, 50 casas. Se tiver menos, não pode criar distrito. Tem que ter nessa localidade uma escola pública, um posto de saúde e um posto policial. Somente com esses requisitos todos atendidos, pode ser criado um novo distrito aqui no município de Padre Paraíso. E a comprovação do atendimento às exigências, como é que se dá essa comprovação? Bom, aqui tem uma lista de documentos que são utilizados justamente para comprovar. São certidões e declarações de órgãos públicos comprovando justamente que todos esses requisitos são atendidos. Estando atendidos comprovadamente por esses documentos, pode ser criado o novo distrito. Pode perguntar em prova quais são os documentos, professor? Pode. Então faz a leitura. Eu não vou ler para não ficar muito cansativo e demorado a nossa aula. Mas é bem óbvio, né, que para ver o número de eleitores é uma certidão no Tribunal Regional Eleitoral. Para ver a população estimada é com o IBGE, que é quem faz o censo e as pesquisas. Então, aqui tem os órgãos que vão dar cada certidão, conforme o caso. Bom, na fixação das divisas dos distritos, nas divisas distritais, devem ser observadas as seguintes normas. Deve-se evitar formas assimétricas, estrangulamento e alongamentos exagerados. Ser o mais normal possível, né? Dar preferência para delimitação às linhas naturais, como rios, por exemplo, que é uma linha facilmente identificável. Na existência de linhas naturais, utiliza-se linha reta, cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificáveis e tenham condições de fixidez, sejam fixos, né? E é vedada, é proibida a interrupção da continuidade territorial do município ou do distrito de origem. Bom, a alteração da divisão administrativa do município somente pode ser feita quadrienalmente, somente de 4 em 4 anos. E tem que ser no ano anterior ao das eleições municipais. Claro, de 4 em 4 anos se tem eleição para prefeito, não tem? Pois é, o ano que pode ser mudada a divisão administrativa é 1 ano antes das eleições, que é o 3º ano do mandato do prefeito. Bom, e a instalação do distrito se faz perante o juiz de direito da comarca na sede do distrito. Perfeito. Então é isso que nós temos aqui, né, neste capítulo que tratou sobre a questão dos distritos aqui no município. O nosso próximo assunto dentro da lei orgânica é a competência do município. Isso cai muito em prova. A banca que vai organizar o nosso concurso adora perguntar sobre as competências do município. Antes da gente fazer a análise das competências, vocês precisam entender que esta lei orgânica de Padre Paraíso divide as competências do município em alguns grupos. Primeiro grupo, competência privativa. O que é uma competência privativa? É uma competência que cabe somente ao município. Então, tudo que a gente vai ver no artigo 10 é competência somente do município de Padre Paraíso. No próximo artigo, no artigo 11, que a gente vai encontrar 2 páginas adiante, nós encontramos a competência comum. A competência comum do município é uma competência que é da Prefeitura e da Câmara de Padre Paraíso, mas também é dos órgãos públicos federais e estaduais. Então, nessas matérias do artigo 11, a Prefeitura vai atuar nessas áreas, mas não sozinha. Ela vai contar com a ajuda, com o apoio, com a parceria
do governo federal e do governo estadual. E depois existe ainda uma competência suplementar. O que é a competência suplementar? É o seguinte, existem leis federais e leis estaduais sobre diversos assuntos. Se para alguma peculiaridade aqui no município de Padre Paraíso, a lei federal e a lei estadual não são claras ou adequadas o suficiente, o município faz lei sobre esse mesmo assunto. Claro que quando o município faz a sua lei municipal sobre esse assunto regulado em leis federais e estaduais, o município vai seguir as regras gerais da legislação federal e estadual. Então existem 3 competências. Privativa é só do município. Comum é do município junto com o governo estadual e o governo federal. E suplementar é a competência do município de fazer normas sobre assuntos que já são tratados em leis federais e leis estaduais. É isso. Essas são as 3 competências. A competência suplementar não costuma cair em prova. Geralmente, o que a banca vai fazer na prova é confundir, misturar o artigo 10 com o artigo 11. Misturar competências que são comuns com competências que são só do município. Sabe qual é a melhor forma de estudar essa parte? Ao contrário. Primeiro a gente vê as competências comuns, depois a gente vê aquelas que são só do município. As competências comuns são poucas e são bastante óbvias. Tu vai conseguir enxergar nessas competências a atuação do governo federal, do governo estadual e da prefeitura. Quer ver? Zelar pela guarda da Constituição, lei, instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Quais são os órgãos públicos que fazem isso? Todos. Prefeitura, governo estadual e governo federal. Então a primeira fica muito simples. Segundo, cuidar da saúde e assistência pública, proteção e garantia das pessoas com deficiência. Vejam, é só a prefeitura que atua na saúde? Não. O governo federal e o governo estadual vão também trabalhar para que a saúde de Padre Paraíso seja alcançada para toda a população. Então a questão da saúde, a questão dos direitos da pessoa com deficiência é uma competência de todos também, não é só da prefeitura. Assim como a proteção de documentos, obras e bens de valor histórico, artístico e cultural. O tombamento de bens pelo patrimônio histórico, artístico e cultural pode ser feito por qualquer ente, federal, estadual ou municipal. Assim como impedir a destruição de obras de arte e outros bens de valor histórico. Proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e ciência. E na educação fica muito fácil enxergar isso, né? Porque educação, como é que funciona? Geralmente as prefeituras vão cuidar do ensino fundamental e da educação infantil. Os estados, do ensino médio. E às vezes técnico também. Em âmbito federal, o ensino técnico e superior. Percebe? A educação a gente tem a atuação de todos, com escolas municipais, com escolas públicas estaduais e com universidades federais. Então a gente tem a atuação de todos nessas áreas. Também a questão da proteção ambiental, preservação de florestas, fomento, incentivo à agropecuária, programas de construção de moradias populares, registro das concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos, quando alguém vai utilizar um recurso hídrico e mineral no território aqui do município, e também a questão da segurança no trânsito. Em todas essas matérias de competência comum, a prefeitura, junto com o governo estadual ou federal, vai atuar nessas áreas. Bom, e o que é só do município? Agora a gente volta então para o artigo 10. Aqui nós temos uma lista de competências que são privativas, somente do município de Padre Paraíso. Primeiro, legislar sobre assunto de interesse local. O interesse regional vai ser tratado pelo Estado. O interesse nacional, pela União. O interesse local, por lei aqui do município. Então, se tem algum assunto de interesse local, quem faz a lei sobre o assunto não é a Assembleia Legislativa do Estado, nem a Câmara dos Deputados. É a Câmara de Vereadores aqui de Padre Paraíso que vai legislar sobre assuntos de interesse local. Segundo, suplementar a legislação. É o que está lá no artigo 13, que eu mostrei para vocês, né? Que o município, no artigo 12, que o município ele vai fazer leis sobre assuntos que já são tratados na legislação federal e estadual, quando for necessário. Também cabe ao município elaborar o plano diretor. O plano diretor é a principal norma de desenvolvimento urbano. Ela estabelece várias regras urbanísticas no âmbito do município.
Também criar, organizar e suprimir distritos, e a gente já viu como que se faz isso. Manter com cooperação técnica e financeira da União e do Estado os programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. No âmbito do ensino, a prioridade do município, a atuação do município é o ensino fundamental e também a educação infantil, chamada antigamente de educação pré-escolar. O município vai elaborar as suas normas orçamentárias, o seu orçamento, que é a previsão dos gastos e arrecadação do município. E instituir e arrecadar os tributos. O município tem os seus próprios tributos e nós vamos estudar quais são eles, como, por exemplo, o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Urbana. O município vai fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos, como a tarifa do transporte coletivo, por exemplo. Dispor sobre a organização, administração e execução dos serviços locais, os serviços que são prestados principalmente pela prefeitura. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de bens públicos, os bens que pertencem ao município, como é que eles vão ser administrados, utilizados, quando e como que eles podem ser vendidos ou doados. Também organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos servidores. O quadro de servidores da prefeitura, o regime jurídico, que é o Estatuto dos Servidores, com os direitos, vantagens, deveres e obrigações dos servidores. Organizar e prestar diretamente ou mediante concessão ou permissão os serviços públicos locais. Planejar o uso e ocupação do solo em seu território, especialmente na sua zona urbana. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, arruamento e zoneamento urbano e rural, bem como limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território. Conceder e renovar licença de localização e funcionamento de estabelecimentos. Se tu quer abrir um negócio no município de Padre Paraíso, seja uma loja, um bar, um restaurante, uma lancheria, uma indústria, o que for, para que o teu estabelecimento possa se instalar e funcionar, você precisa de uma licença da prefeitura. Você pede a licença, os fiscais da prefeitura vão verificar se o teu estabelecimento atende os requisitos e, se sim, vão lhe dar essa licença. E constantemente vão fiscalizar também. O município dá essa licença, mediante um alvará, justamente para que todo e qualquer estabelecimento no município atenda a condições mínimas de saúde, higiene e segurança para os usuários, para que a população do município não seja prejudicada pelo estabelecimento. E por isso mesmo, sempre que algum estabelecimento que tem esse alvará da prefeitura deixa de cumprir os requisitos, passa a se tornar prejudicial para a saúde, higiene, sossego, segurança, bons costumes, a prefeitura vai cassar o alvará. Os fiscais da prefeitura vão identificar e cassar o alvará, determinando que cesse a atividade ou até mesmo que feche esse estabelecimento. Esse é o chamado poder de polícia que a prefeitura exerce sobre as atividades desenvolvidas no município. Também cabe ao município estabelecer servidões necessárias para os seus serviços. Uma servidão é uma passagem, por exemplo, eles estão fazendo uma estruturação do saneamento básico e eles precisam passar uma tubulação por baixo da tua casa. O município pode abrir uma servidão por baixo da tua casa e passar, sem que tenha que te indenizar se isso não te causar nenhum transtorno. Também o município pode adquirir bens, inclusive com a desapropriação, quando necessário, regular a disposição, traçado e demais condições dos bens públicos de uso comum, bens de uso comum, como ruas, praças, parques, lagos, regulamentar a utilização dos espaços públicos das ruas, os logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, determinando o itinerário e ponto de parada dos ônibus de transporte coletivo. Também é a prefeitura que vai fixar os locais de estabelecimento de táxi, os pontos de táxi e demais veículos. Conceder, permitir ou autorizar esses serviços de transporte coletivo, fixando as tarifas. Fixar e sinalizar zonas de silêncio, de trânsito e tráfego. Disciplinar serviços de carga e descarga e a tonelagem máxima dos caminhões que vão entrar no município, qual é o peso máximo. Tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária, quando houver. Sinalizar as vias e estradas municipais, colocando placas, faixa de segurança, pintando as faixas do asfalto e tudo mais.
prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos e também a remoção e destino do lixo domiciliar, aquele caminhão de lixo que passa na frente da tua casa, que recolhe o lixo. Fazer isso, o recolhimento do lixo e dar a destinação adequada para um aterro, por exemplo, é competência da prefeitura. Ordenar atividades urbanas, fixando condições e horários para o funcionamento dos estabelecimentos. Dispor sobre os serviços funerários e cemitérios. Regulamentar a colocação de cartazes e anúncios, bem como qualquer tipo de publicidade. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, seja por seus próprios serviços ou com convênio com uma instituição. Pode ter um hospital filantrópico, por exemplo, aí o município faz um convênio com esse hospital. Organizar e manter serviços de fiscalização para o seu exercício de poder de polícia administrativa é justamente a fiscalização da prefeitura. E aí os fiscais da prefeitura vão fiscalizar os estabelecimentos, as obras, os tributos, vão fiscalizar tudo que acontece no município. Fiscalizar também nos locais de venda peso, medida e condições sanitárias dos alimentos. Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais com a finalidade de erradicar moléstias que possam ser portadores ou transmissores. Estabelecer e impor penalidades por infração das suas leis e regulamentos. E promover os seguintes serviços: mercados, feiras e matadouros, construção e conservação de estradas e caminhos municipais, transporte coletivo municipais, porque quando o transporte é para fora do município não é competência da prefeitura, aí é competência estadual, e iluminação pública também. Cabe ao município ainda regulamentar o serviço de carros de aluguel, inclusive o uso do taxímetro, e assegurar que sejam expedidas certidões para as repartições administrativas, quando alguém pede uma certidão, para que a prefeitura forneça a certidão para o cidadão. Então, esses são os pontos mais importantes aqui, nestas competências do município. E a gente já viu, então, que tem competências privativas no artigo 10, que na hora da prova podem ser misturadas com as competências comuns do artigo 11. E aí a banca pergunta, qual das alternativas a seguir é uma alternativa, é uma competência comum ou é uma competência privativa do município? Então, você deve saber diferenciar o artigo 11 do artigo 10. Muito bem, competência suplementar a gente também viu, e o nosso próximo assunto são vedações, proibições que o município possui. Essas vedações são também bastante cobradas em prova de concurso. É muito comum que elas apareçam em prova, e como são muitas, eu vou deixar para a gente ver todas elas a partir do próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!